pessoal, super legal estar aqui com vocês hoje. Essa nossa ideia de fazer esse podcast aqui, com TI, com letras maiúsculas no final, realmente é para trazer para vocês o que a gente tem hoje de melhor, de considerações, de aprendizado e tudo mais. A nossa intenção aqui é fazer alguma coisa informativa, brincalhona, mas para ter toda essa situação muito bem colocada e a tecnologia e as soluções tentar passar o nosso melhor para vocês, né? Meu nome é Jane, não sei, acho que as pessoas que estão aí talvez me conheçam. Eu estou nesse mercado de TI já faz algum tempo, né? Junto com a MPE. E hoje a gente resolveu fazer esse podcast aqui para poder trazer para vocês essas soluções. A nossa intenção nesse momento é realmente cravar e entender se essa chegada e a concretização do mundo híbrido. Para dar uma aquecidazinha aqui no nosso bate-papo, que a intenção é ser divertido, especulativo e bastante interativo, né? Eu vou contar hoje com o Fábio Lucinari. Ele está nessa área de TI há 20 anos, é o nosso mais novo CEO do mercado, né, na Nubrify. Vamos contar com a experiência dele na nossa área já desse tempo todo, e com o Marcos Souza também, que está conosco há 5 anos como área de vendas comercial, conhece muito bem todo esse pessoal, conhece o cliente, conhece nichos de mercado e também é especializado na parte de MBA com inteligência artificial. Eu acho que essas duas pessoas, para o nosso nicho, elas são extremamente eficientes e conhecedoras do assunto que a gente está pensando aqui em abordar. Eu acho que vale a pena agora dar umas boas-vindas a todos os nossos ouvintes, né, Marcos e Lucinari, e só para a gente começar aqui esse bate-papo, eu queria ouvir de vocês por que a adoção do modelo híbrido é importante para o sucesso do negócio e a organização da empresa. Vai ser mesmo esse modelo híbrido? Ele é adequado a todas as cargas de trabalho? Como é que vocês enxergam o cenário? Como é que vocês veem os clientes no dia a dia? Como é que vocês acham que esses clientes vão poder estar aptos a ir para esse mercado, para essa tecnologia híbrida? Então, eu queria ouvir, Lucinari, você que é nosso mais novo CEO, conhecedor desse mundo híbrido, cloud e tudo mais, gostaria de ouvir a tua opinião a respeito. Oi, Jane, obrigado, agradeço o convite. É super importante a gente fazer esse bate-papo, como você comentou, descontraído, né, tentando trazer a informação aí de uma forma que acho que todo mundo possa ouvir e apreciar, né? Então, agradeço realmente, agradeço também ao Marcos aí também pela presença. E eu acho que, assim, pensando, né, em todo o tempo que eu tenho aí de carreira, cerca de 20 anos já de mercado, como você comentou, com um desafio super bacana agora, né, à frente da operação da Nubrify, a gente tem visto, né, e se deparado com vários desafios, tá? Acho que hoje, pensando no mercado de tecnologia, né, a questão do mundo híbrido, né, você ter nuvens privadas, você ter nuvem pública, você ter uma integração entre esse universo, eu acho que isso traz um desafio bem grande aos clientes, tá? E pensando também nos quesitos, né? Alguns quesitos aí, quando a gente olha para a área de tecnologia, a questão de segurança, né? Então eu vejo muitos clientes olhando essa questão de segurança hoje, a questão do time to market, quer dizer, você avançar o seu negócio, como você bem colocou, né? Então, acho que levar realmente agilidade para o seu negócio na ponta. Então, eu tenho visto, né, sempre indo em cliente, conversando com o cliente, a gente vê que cada vez mais os clientes buscam isso, né? É algo que está latente, né, no mercado hoje, as empresas tendo que se modernizar, né, modernizar suas aplicações para ser mais ágil, né? Então, acho que olhar o mercado, competitividade. E um outro ponto também é que é importante a gente sempre olhar a questão também, né, da flexibilidade dos ambientes de tecnologia. Então, acho que cada vez mais essa questão de você ter ambientes tradicionais, ambientes, né, de nuvem privada ou em cloud, o foco é sempre você trabalhar essa flexibilidade de forma a atender a demanda real, né, do negócio do cliente. E eu acho que é isso que os clientes estão olhando e estão buscando, né, no mercado, tá?
eu tenho visto, né, muitos clientes olhando também a questão de custo, né? Então, sempre olhando, né, as questões de tecnologia, segurança, como é que eu sou mais rápido para atender a demanda, como é que eu inovo, como que eu levo esse produto, essa solução nova para o meu cliente, para o meu usuário final, independentemente do segmento, tá? A gente sabe que cada segmento tem a sua, né, sua vertente, mas quando a gente fala de tecnologia, a gente vê que realmente os clientes, seja qual for o segmento, eles estão buscando realmente essa inovação. E aí também tem uma questão de sempre de valor, né, de custo, né, olhando as soluções, olhando como que eu pago pelas soluções, né, eu compro a solução, eu vejo uma solução como infra como serviço, ou eu vou para uma solução totalmente PaaS, que a gente chama, né, que é plataforma as a service, quer dizer, como que eu adoto, que tipo de solução eu adoto e como que eu faço, né, essa adoção, ou seja, como é que eu consigo navegar da onde eu estou, né, do meu momento. Então, eu vejo muitos clientes com essa dúvida, né, como é que eu saio de onde eu estou hoje, né, desse ambiente às vezes tradicional, um formato mais antigo, e que não está errado, um formato que atendeu vários clientes por anos. Então, assim, isso não quer dizer que ele está errado de forma alguma, mas ele está se preparando para fazer uma transição, eu diria, uma modernização, uma simplificação de TI, ou olhando alguma coisa diferenciada no mercado, e aí ele começa a olhar a infraestrutura como serviço, seja ela, e aí isso é importante frisar, né, seja ela on-premise, porque ele tem condição de ter uma infraestrutura como serviço on-premise, seguindo um pouco na linha, né, diferenciado do modelo tradicional, mas seguindo na linha dele ter a infraestrutura ainda com ele, ou ele pode ir para uma infraestrutura totalmente em nuvem, né, como uma solução, são soluções que a gente tem e que a gente aporta isso no mercado, levando realmente todos os seus ambientes para a nuvem, pagando só pelo uso, pela utilização, e aí, como comentado, né, por você também, quer dizer, sempre buscando olhar o formato de negócio mesmo, sempre buscando olhar o que o meu negócio precisa, qual a flexibilidade que eu tenho que dar para ele, né? E aí a gente vê essas questões de inteligência artificial, né? Eu vi que o Marcos está fazendo um MBA, né, Marcos, em inteligência artificial e tudo mais, então assim, o cliente sempre buscando coisas novas, né, Big Data, buscando soluções que possam de fato mudar como ele traz o seu negócio aos seus clientes, né? Acho que esse seria o grande ponto aí, né? E aí também a gente olhando soluções mais complexas, né? Então, pensando em backup, pensando em como transformar o ambiente do cliente dentro de um contexto, então olhando as aplicações, né? A gente sempre costuma falar dos 5 R's quando a gente fala em nuvem, como é que eu faço a rearquitetura da aplicação, né, um refactoring, um rehosting, como é que eu monto, né, isso para a gente mudar e modernizar, né, aquilo que o cliente tem dentro dos seus ambientes de tecnologia, né? E acho que é um assunto muito forte, é um assunto que todo cliente está olhando hoje também, é a inteligência artificial, né? Então acho que inteligência artificial a gente tem visto aí empresas se modernizando, né? A gente tem solução para isso também, né, com vídeo analítico, quer dizer, a gente pensando em treinar essas soluções para que elas sejam mais eficientes, para que elas sejam mais autônomas, eu diria, ou adaptativas, a gente chama, né? Talvez não autônomas, porque você vai precisar ainda, né, ter aí a nossa conexão humana dentro do processo, mas eu acho que adaptativa seria um termo bacana, e a gente sempre pensa em solução de inteligência artificial, redes neurais, como sendo algo importante dentro do processo, né? Seja ele da indústria, seja ele financeiro ou saúde principalmente, né? A gente tem visto aplicabilidades importantes, né, em detecção e avaliação de exames, por exemplo. Então a gente tem visto a tecnologia sendo muito bem aplicada aí dentro daquilo que se propõe, tá? Não sei, Marcos, aí do teu lado, pensando aí na questão, né, de inteligência artificial ou, né, alguma coisa que você tem visto aí, né, que você queira complementar ou comentar, mas acho que tem alguns pontos importantes aí com relação a isso também. É isso mesmo, Fábio. Na minha visão, eu acho que o mundo vai ser híbrido, isso é fato. A computação ela vai ser híbrida, isso é um fato.
Aí, dentro desse fato, o que está sendo em jogo, né? O que está sendo... o que o CIO está em mãos tentando resolver? O que fica e o que vai. Ele sabe que parte vai ficar on-premise e parte vai para a nuvem. E, by the way, né, assim, ressaltando bastante, na minha visão, a plataforma de nuvem ela é perfeita para recepcionar a maioria das cargas de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que a maioria das cargas de trabalho, sim, poderão sim ser recebidas na nuvem tranquilamente. Quando a gente fala na computação híbrida, a gente está tratando do que ficou on-premises. E o que ficou on-premises requer atenção. Porque se ela não foi para a nuvem, que é uma plataforma convidativa, é porque ela tem alguns aspectos importantes. E aí, quando vocês me convidaram para conversar com vocês nesse podcast, né, eu comecei a pensar no que os meus clientes, eu sou gerente de negócio da MPS Soluções há 5 anos, e eu comecei a puxar o que os nossos clientes estão comentando comigo, né? Os clientes eles conversam muito conosco, né? A gente tem uma posição muito assim de trust advisors com os nossos clientes. E o que acontece, né? Compartilhando com a gente alguma visão que eu trago dos nossos clientes. Eu vejo que são 4 fatores que meio que determinam se vai ou se não vai, se sobe ou se não sobe. É o fator técnico, sim, questões técnicas, sim, que determinam que uma carga de trabalho não vá para a nuvem. Um sistema antigo escrito em COBOL rodando em Unix. Não vai. Dentro da questão técnica também tem uma coisa interessante que está começando a surgir muito agora, que é a computação de borda. É bem interessante isso. Tem algumas aplicações, né, algumas cargas de trabalho, que elas precisam de um tempo de resposta vai e volta muito rápido. O cara testou na nuvem, viu que o tempo de resposta vai e volta não está bom, né, e aí com isso não tem jeito, ele vai ter que manter isso aqui on-premise. Com certeza tem outros fatores, mas uma segunda vertente aqui, né, é a questão de segurança. Você mesmo botou isso em pauta, né? Uhum. A segurança ela tem um ponto que eu fiquei pensando, eu até estava conversando com um cliente meu, ele tá nessa tendência de nuvem e alguma coisa ficou para trás. Aí eu perguntei, por que ele ficou para trás? Aí ele falou, porque eu tenho uma política de segurança que fala isso. E essa carga de trabalho, não vai. Aí eu perguntei para ele, a política foi escrita quando? Aí ele falou, no passado. Aí eu perguntei para ele, né? O que você acha que vai acontecer? Você vai adaptar a tua carga de trabalho ou vocês vão alterar a política? Qual foi a resposta? A gente vai alterar a política. Tomamos mais consciência, mais confiança na nuvem e agora o pessoal de segurança, o CISO, né, tá mais confortável. Ele me pediu lá 3 vezes para reescrever e vai reescrever. Tem um outro lado que é o compliance. É a mesma coisa de segurança, só que segurança é técnico, é dentro de TI, é assunto deles, né? Compliance já está fora. É a mesma coisa, tem lá a política de compliance da empresa que fala, olha, esse dado, esse código, esse shape não pode ir. Aí ele tem em mãos uma carga de trabalho que ele quer subir, tecnicamente ele pode subir, mas tem em mãos um documento que se chama política de compliance, né, que fala que aquele modelo, né, aquele conjunto não pode. O que vai acontecer? Um dia ou outro, TI, área de negócios e compliance vão sentar numa mesa de reunião e vão adaptar as políticas de compliance, liberando assim mais cargas de trabalho para poder subir. Por último, você também botou esse ponto importante, né? É a questão financeira. Tem carga de trabalho que mesmo que financeiramente possa subir para a nuvem, ele já fez uma aquisição no passado de infraestrutura de TI, que ele fica, poxa, eu já fiz a aquisição, né? E fica naquela. Então, se ela não sobe hoje, ela sobe amanhã, porque a infraestrutura de TI vai ficar velha. E aí ele já começa a ter realmente um cenário e ele sobe para a nuvem. E só para encerrar e
e botar em pauta também, a nuvem aqui e o on-premise daqui, se eu fosse visitar um cliente, aí eu chegasse lá e o CIO recebesse a gente, né? Aí ele diz o seguinte, vamos para minha sala. Aí naquele andar até a sala do CIO ele fala, olha, desse lado é o meu time de nuvem, desse outro lado é o meu time de on-premise. Eu ali iria pensar que não. Eu ali ia pensar assim, não é muito legal aqui, entendeu? Eu acho que esse é um time só. É um time só de infraestrutura. E a carga de trabalho, ela é fato. Qual é a variável que está na mão deles? Se sobe para a nuvem, qual nuvem que sobe? Você sabe muito bem que a multi-cloud é verdade. E o que fica? E o que fica vai ter que estar integrado com a nuvem. Porque se não estiver integrado, vai cair desses dois mundos. E o que é ser integrado não é pegar uma máquina virtual, pegar o nosso vCenter da vida e fazer aquela pontinha lá com a nuvem e o cara conseguir migrar na máquina. Não. Ele fazer uma aquisição de infraestrutura que permita uma integração suave com a nuvem e que essa infraestrutura que ele fez a aquisição, ele até pode fazer aquisição no modelo de serviço, porque ele tem integração tanto tecnológica quanto financeira, ou seja, ele roda financeiramente tranquilo, sabendo que tanto nuvem quanto on-premise tem o mesmo modelo financeiro, e ele fez uma nova aquisição, por exemplo, de um sistema de hiperconvergência da Simplicity, né? Permite com que ele fique conectado, né? Não importa se é Google, se é Amazon, se é Azure, né? De forma quase que transparente. Aí recai daquele caminho até a sala do CIO, que não são dois times, é um time só. É por aí que é a minha visão. Pedrão, e eu acho que está perfeito, viu, Marcos? Até complementando aí o ponto que você colocou. Na verdade, acho que alguns pontos que você colocou foram muito importantes aí, pensando nessa questão do ambiente híbrido, né? Então, o primeiro deles, segurança, né? Então, realmente os desenhos, as práticas, as políticas, tudo que voltado à segurança e também compliance, né, precisam ser revisitados hoje. Eu acho que coisas que fizeram há 3, 4, 5 anos atrás, né, você tem que trazer esse time para a mesa e voltar a olhar, vamos olhar o que a gente fez lá atrás, né? Eu acho que tem, se você pegar, por exemplo, o segmento de banco, né, onde você tem um compliance muito forte, né, pensando, eu atendi muito tempo o segmento financeiro, né, atendo ainda, mas você vê que tem ali algumas regulamentações de Banco Central e tudo que tem que ser atendido, né? E eu vejo assim, eu vejo essa curva mudando e acelerando, né? E mudando a velocidade com que ela está se alterando. Então, acho que todo mundo está começando a olhar, né, para esse quesito e falando, olha, a gente não pode ficar preso em regras antigas, né? A gente tem que sentar e olhar, né, como redesenhar essas regras, como mudar isso, tanto na parte de segurança quanto compliance. Um outro ponto também importante que eu vi que você comentou, eu também acho que é muito bem colocado, é a questão dessas divisões, às vezes, dentro da empresa, né, esses silos. Então, você tem ali, né, pessoas que estão olhando ambientes, né, tradicional, que falam ali, defendem ali esse formato, e você tem áreas mais novas dentro das empresas com a missão de formar a empresa. Sim. Exatamente, com a missão de levar realmente a empresa para um outro formato. E aí isso às vezes gera uma certa, eu diria que assim, gera um certo desconforto, às vezes até entre a empresa, porque esses dois silos, eles ficam ali meio que tentando conviver ali, mas de uma forma, né? Se eu levar para a nuvem, eu perco aqui os meus ambientes que estão hoje on-premise, né? E por outro lado, o cara que está ali defendendo, levando, né? Buscando, né, essa inovação, ele também quer olhar ali e falar assim, não, isso aqui eu posso trazer, não tem complexidade, eu já vou levando para lá. Então eu vejo que tem realmente essa coisa e você tem que ter um mediador realmente ali para olhar e ver o que faz sentido, né? Realmente entender ali dentro do ambiente e falar assim, gente, vamos sentar todo mundo, né? Isso aqui é TI, isso aqui é tecnologia, a gente precisa ver o que é melhor para a empresa, o que é melhor, né? Em determinado momento vai ser uma coisa e acho que o mundo híbrido, ele vai ser híbrido. E até um outro ponto importante que você comentou, multi-clouds, né? Então, assim, eu vejo hoje, né, os clientes que têm um mundo já, que estão no tradicional e estão olhando o universo de nuvem.
eu vejo muitos clientes experimentando. Então, o cliente está experimentando a nuvem A, a nuvem B, ele coloca ali uma parte do seu ambiente num lugar, ele testa, põe uma parte no outro, vai testando, vai experimentando, né, algo comum, né, ele levar um ambiente de desenvolvimento, deixa eu testar essa nuvem aqui para ver como que funciona. Ele testa uma outra nuvem para ver qual que ele se adequa, e como você comentou, que requisitos técnicos, né, então, vou dar um exemplo, outro dia de um cliente, né, olhou lá e falou, olha, eu preciso replicar banco Postgre. Na nuvem A eu não consigo, na nuvem B eu consigo. Pode ser um fator decisivo para ele ficar ou não dentro de uma tecnologia. Então, a gente vê muitas vezes isso, né? Essa coisa de realmente tecnologia, né? Inovação versus o que tem no dia a dia, o que está fazendo a empresa segurar, o que está rodando a empresa hoje, né? E como é que eu faço essa transição, como é que eu transiciono, né, esses universos e tenho que transicionar? Essa é a pergunta. Tenho que mudar? O quê? Como eu mudo? Acho que tem algumas perguntas aí que os clientes realmente vêm buscando, e isso, né, o próprio Gartner tem apontado, e aí isso não é uma informação minha, uma informação que está disponível no Gartner, né, que tem apontado que para os próximos 2 anos, boa parte do formato, né, das empresas, né, como elas estão hoje, isso vai mudar. Então, até 2023, a gente sabe que muita empresa vai mudar o seu modelo, né, o seu formato de como ele consome tecnologia. E porque, de certa forma, faz sentido, porque como a gente está debatendo aqui, tem o quesito de segurança, tem o quesito go-to-market, time-to-market, né, agilidade de ir para o mercado, o quão rápido eu consigo ir para o mercado, né, mas tem uma questão também de custo, né, então, assim, no final do dia, querendo ou não, todo mundo olha isso, né. Então, se você vai comprar um carro, pode ser um carro super tecnológico, mas, querendo ou não, você vai olhar quanto que custa, cabe no seu bolso, a sua necessidade está envolvida dentro daquele processo. Não é, Jane? Acho que esse ponto é importante. Sim, eu acho assim, né, meninos, aí jogando essa conversa aí para vocês, eu gosto sempre de usar o termo surfar na onda, né? O cara tem que saber que ele pode estar encarando uma onda de Nazaré, de Portugal, de 30, 40 metros de altura, ou pode estar encarando uma ondazinha menor. Mas o importante de todo esse nosso bate-papo é saber que, para qualquer uma das ondas que eles estão indo, precisam estar junto com uma ajuda de alguém de fora, que está enxergando, que conhece, porque cada um tem o seu negócio, cada um sabe encaixar a tua necessidade. Agora, a gente que está aqui de fora consegue estar ajudando bastante até surfar a onda de 30 metros de Nazaré, né? Então, eu acho que essa parte é muito importante, a gente ser colaborativo, né? Então, as empresas começam a enxergar e começam a procurar. Então, é importante saber que nós estamos aqui e a gente consegue estar fazendo o melhor para que cada empresa, dentro do seu nicho, consiga caminhar da melhor forma. E Jane, sabe que realmente as empresas elas estão demandando muito esse aconselhamento? Eu não digo nem consultoria, porque consultoria é um serviço contratado, né? Mas a gente está vendo, né, em campo esse movimento de compartilhar o que os nossos clientes estão passando. Os nossos clientes estão compartilhando conosco. Eles estão falando, olha, Marcos, estamos vivenciando isso, e às vezes a gente responde para eles, como você disse, como nós temos um conjunto de clientes que a MP atende, a gente acaba olhando e entendendo a movimentação do mercado. E muitas vezes o CIO, que a gente volta para conversar, a gente conta, né, a nossa visão de mercado e até deixa ele mais confortável. Sim. Ele fala, pô, cara, que legal, né? O mercado está também indo dessa forma, aí você tem que falar de forma humilde, né? Olha, na minha humilde visão do que eu estou vendo, eu não sou nenhuma empresa de pesquisa de mercado, né? Mas a gente está constatando essa movimentação. E aí fica mais calmo. E tem um ponto importante também nesse quesito que vocês estão colocando, né? De cliente buscar alguém para auxiliar ele. Eu vejo duas coisas, tá? A primeira é, ninguém conhece mais do que o próprio cliente e o seu próprio negócio. Então, falando de negócio, o cliente, ele sabe qual é a praia dele, né? Então, um cliente que faz pneu, né? O negócio do cara é fabricar pneu. Então, assim, por outro lado, a gente que está nesse dia a dia de tecnologia, a gente vive, respira isso o dia todo, a gente pode ajudar no quesito de tecnologia. Acho que esse é o grande ponto, né?
olhar as experiências que outros clientes estão fazendo, olhar os projetos que estão acontecendo similares, as novas tecnologias que estão vindo, como migrar para essas tecnologias, os pontos a serem olhados, né? Como eu comentei, a gente, no início, pensando, por exemplo, no ambiente em que o cliente vai olhar, você tem lá um ambiente híbrido, um ambiente multi-cloud, no qual o cliente está pensando em fazer uma mudança, você tem uma série de itens a serem olhados, né? Então, você não vai fazer tudo igual, né, para todos os clientes ou para todas as aplicações. Às vezes, você pega ambientes que são parecidos, porém, eles têm características completamente diferentes, né? Então, você tem que tratar de forma diferente. Então, como eu comentei, né, a gente sempre usa aquela árvore dos 5 R's, porque exatamente para cada tipo de aplicação, para cada tipo de tecnologia, você trabalha com um formato diferente, né? Então, vou dar um exemplo aqui, pensando, né, num ambiente que está, por exemplo, on-premise, onde o cliente tem uma aplicação monobloco, monolítica, né, uma aplicação grande, que foi desenvolvida, até como você comentou, né, Marcos? Lógico, não precisa ser extremo do COBOL, né? Não precisa chegar ao extremo do COBOL e mainframe, mas pegar qualquer aplicação open aí, na qual o cliente desenvolveu essa aplicação com uma série de amarrações, etc. Né, a gente fala de microserviços hoje quando fala em nuvem. Então, é uma aplicação que ela não tem por característica o formato do microserviço. Eu tenho que levar uma aplicação dessa pensando, né, em levar ela inteira. E talvez isso não seja o melhor dos mundos quando a gente fala em nuvem, por exemplo. Porém, se eu adaptar essa aplicação, né, se a gente fizer o que a gente fala de transformar, né, ou modernizar a aplicação, talvez eu consiga levar ela de uma forma muito mais vantajosa para o cliente, pensando em nuvem, por exemplo. E aí isso vem no que a Jane comentou, né? Entra no que a Jane acabou de falar, quer dizer, o cliente tem que ter alguém ajudando, tem que ter alguém apoiando para mostrar, às vezes, um caminho que às vezes ele não está enxergando, por conhecer muito do seu próprio negócio, e acho que isso tem que ser realmente, né, o foco do cliente. E às vezes a gente, por conhecer muito tecnologia, consegue orientar e agregar um valor bem interessante aí dentro das soluções, né? Independentemente se elas são on-premise, independentemente se elas são em nuvem, ou se elas estão no formato que a gente está comentando aqui, que é o formato híbrido, né? Então, parte da informação, a informação acaba estando em vários lugares, né? Então, assim, pode falar, Marcos. Então, eu provocar mais você, então, aí nesse assunto, Fábio. Essa questão das aplicações, ela é interessante. Você sabe que os nossos clientes estão numa luta constante de reescrever. Perfeito. E estão reescrevendo em container. Perfeito. Está reescrevendo, ele não vai reescrever para a máquina virtual. Ele já está escrevendo para container. Para container é complicado, persistente. Né? Aí, o time de desenvolvimento está liderando, está indo. O time de desenvolvimento provocado pelo time de negócio está indo reto. A estrutura está olhando aquilo lá e fala assim, nossa, daqui a pouco eles vão soltar. E vão soltar uma nova aplicação em container. Quando ele olha para o ambiente dele, vCenter, vSphere, ele fala, não roda. Né? E o que ele está agora? Ele está agora pensando, o que eu vou fazer aqui dentro de casa? Porque na nuvem, tranquilo. Eu subo o container para a nuvem, puxa, tranquilo. Mas dentro de casa, ele não consegue recepcionar. Aí essa provocação que eu faço para a Jane e para você. Porque os nossos clientes na área de infraestrutura estão começando agora a se movimentar. Perfeito. Vão rodar container dentro de casa. E é uma visão bem interessante, viu, Marcos? Porque assim, quando a gente fala de DevOps, né, e aí pensando, né, exatamente nesse time de desenvolvimento, pensando em esteiras de desenvolvimento, né, como é que eles estão formando esses playbooks, a gente tem visto os clientes realmente seguindo nessa direção. A gente volta sempre a falar na questão do DevOps, mas é uma grande verdade, quer dizer, no final, né, você desenvolve uma aplicação, você desenvolve, moderniza, né, a sua aplicação, e alguém depois tem que operar esse negócio, tem que fazer isso rodar, tem que fazer isso funcionar de alguma forma. E aí o time, né, normalmente, de TI, acaba olhando para esse negócio, para esse bicho estranho, né, novo, né, pensando, e agora, o que eu faço? Tem que rodar em container? Como que eu vou rodar isso, por exemplo, dentro de casa?
Então a gente tem visto aí tecnologias no mercado que suportam esse tipo de containerização, aí, entre aspas, né, que a gente chama, servidores e tecnologias que suportam isso, né? Então a gente está preparado, né? Acho que a MPE e Noblify preparadas aí para enfrentar esse tipo de situação, porque tem tecnologia que ele consegue montar a sua nuvem privada, que ele consegue trabalhar no formato como se fosse nuvem, por exemplo, dentro de casa, dentro do seu data center, e pagando inclusive como serviço, né? Como eu comentei no início. Então, ele segue um formato bem parecido com o que ele seguiria no modelo de nuvem pública. Então, ele consegue entregar isso ao time de desenvolvimento. Isso aqui é bacana, porém, de novo, tem que ter uma integração significativa entre as áreas aí. E o que eu tenho visto, também tenho sentido muito, né, nos clientes hoje, quando a gente conversa, e aí tem uma questão da facilidade, aí, olhando pelo lado da nuvem agora, do próprio time, às vezes de desenvolvimento, de dev, né, tem alguém que vai lá, passa o cartão de crédito, né, e ele vai lá e fala assim, vou desenvolver aqui, vou seguir aqui. Então, muitas coisas, muito disso tem acontecido, né? A gente tem visto, né? E aí o cliente procura, por exemplo, depois a Noblify, falando assim, olha, o meu time lá, cara, passou o cartão de crédito, a conta vem, tá vindo, né? Como é que eu faço? Isso é e aí, só para completar, e aí entra outro ponto importante, que é a questão da gestão. Como que eu faço essa gestão, né? Como é que eu vou caminhar numa gestão dentro desse cenário, que é um cenário relativamente complexo? Pode falar, Marcos. Então, isso que você falou sobre o cartão de crédito é super perigoso. Não, tem vários casos em cliente meu. Como é que se chama? É a Shadow IT, né? Sim. Cara, tem vários clientes nossos que a Shadow IT nasceu. E aí o CIO fala, cara, nasceu lá um monstrinho. E esse monstrinho, quando cresce, ele não fica lá. Eles dão pra gente. Uhum. Aí o CIO, do nada, um dia chega lá de manhã e recebe de presente um monstrinho, né? Uma conta de uma nuvem, uma plataforma de nuvem de alguns milhares de dólares, com várias máquinas virtuais, e fala, toma pra você, agora você cria. Isso aí é super perigoso. A gente brinca que assim, né? Era um macaquinho, vira um King Kong, né? Acho que vale até colocar assim, né? Conta pra gente que você precisa que a gente cria. Então a gente pode pensar, né, nesse ponto aí, colocar esse slogan, né? Conta pra gente que a gente cria o que você precisa. Então acho que realmente é isso. Precisar é praticamente impossível não ter uma ajuda externa, né? Até mesmo para que as coisas possam caminhar de uma forma muito transparente, muito mais tranquila. Então assim, conta para mim o que você precisa, que eu crio. Então acho que a gente pode falar exatamente isso para os nossos clientes, né? Exatamente, Jane. E acho que é isso mesmo, né? Acho que, assim, que nem comentado pelo Marcos, né? A gente tem visto, e aí é um ponto forte nosso também, que a gente evolui com os clientes, né? Buscando ajudar os clientes não só na questão de você migrar, de você orquestrar, né? De você criar esses ambientes ou montar essas soluções, né? Mas aí pensando até um pouco em nuvem, né? Como que eu faço para gerenciar, né, esse monstrinho, né, que está criado lá, né? A questão do cartão de crédito, posso fazer isso? Teoricamente você pode, né? O cartão de crédito é seu, você faz o que você quiser, você vai lá e passa. Agora, como é que você gerencia depois isso, né? Como é que você está olhando? Porque eu também costumo brincar com os clientes. Eu falo, gente, é igual energia elétrica, igualzinho energia elétrica. Se você tomar um banho de 30 minutos, se você deixar a luz acesa, TV ligada, a porta da geladeira aberta, no final do mês a conta vem. Ela vem, não tem jeito. E vem bem. E vem. Então, assim, é muito... É uma analogia, óbvio, mas é muito parecido com isso. Então, você está usando, a conta vai vir. No final do mês ela vem. Né? Você está pagando só pelo uso, mas será que você está usando direito? Então, a gente tem visto e ajudado os clientes exatamente nesse formato cíclico, né? Em você ajudar ele nessa modernização, ajudar ele na... Exatamente, Jane. E aí você orquestrar também o dia a dia dele, como ele está suportando isso. Exato. É isso aí, meninos. Acho que está dado o nosso recado. De novo, né? Traz para cá que a gente olha, que a gente cria, que a gente participa e a gente está aqui para isso. Eu queria agradecer você, ao Marcos Souza,
E vamos para o próximo, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo grande, saúde, muita saúde para todo mundo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado, Jane, pelo convite. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, fique aí, ok. Agora não é para sair, não. A Jane saiu. A Jane saiu, acho. A Jane saiu. Não era para sair. Agora acabou a gravação, deixa eu dar pausa. Agora eu tô aqui nervoso para salvar isso. Peraí.